Oi, crianças, bom dia! Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, que vocês tenham tido uma ótima virada de ano, que 2021 seja um ano muito melhor e cheio de bênçãos para cada um de nós. Vamos começar a nossa primeira EBD do ano de 2021. Estou muito feliz de ser a primeira a dar essa aula para vocês. Estou morrendo de saudades de vocês, assim como eu venho falado durante todo o ano de 2020. Estamos cada vez mais próximos de nos encontrar, se Deus quiser. E hoje a gente vai continuar nossas aulas, sobre missões, sobre os nossos missionários. Então, antes de tudo, eu vou começar fazendo uma oração para que a gente possa dar continuidade a essa aula, tá bom? Meus pés juntos estão, dobre os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção e fecho os olhinhos em oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por este dia, ó Deus. Obrigado por todas as bênçãos recebidas, ó Pai. Obrigado por ser fiel a nós, ó Deus, mesmo que nós não mereçamos, ó Pai, por cuidar de cada um de nós e de cada família, ó Deus, da sua casa, ó Pai. Venho te pedir, meu Senhor, por este ano que se inicia, ó Pai, que seja um ano de bênçãos e vitórias, ó Deus, que seja um ano melhor do que o ano que passou, ó Pai, que finalmente possamos achar a cura e estar imunizados dessa doença, ó Pai, que tirou tanta gente, ó Deus, das nossas vidas, ó Pai. Venho te pedir, ó Deus, por saúde, ó Pai, para cada um que está nos assistindo, por cada criança, por cada familiar, ó Deus, que em breve nós possamos estar nos abraçando, ó Pai, estarmos juntos na sua casa para honrar e glorificar o seu nome, ó Deus. Te peço por essa aula, ó Deus, que tudo que for falado aqui seja para honrar e glorificar o seu nome, ó Pai. Que tudo que for falado aqui vá de encontro a cada coração, ó Deus, e nossas crianças entendam, ó Pai, a importância dos missionários nas nossas vidas e nas nossas igrejas, ó Pai. Venho te pedir, ó Deus, por mim e pela minha família, ó Deus, continue nos abençoando, nos guiando e nos orientando, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Bom, crianças, antes de iniciar a história, e a aula em si, eu vou estar fazendo a leitura do texto base para essa história. E ele se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo do 16 ao 20. Eu vou estar lendo por aqui e vocês acompanhem por aí na Bíblia de vocês, tá bom? Então, é Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20. E diz assim o texto. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: "Venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente." Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Crianças, no texto que a gente leu, a gente pôde ver 4 irmãos. André, que era irmão de Simão, e Tiago, que era irmão de João. De quem será que a gente vai falar hoje, hein? Vocês têm algum palpite? Eu vou contar para vocês um pouco mais tarde, tá bom? Porque agora a gente vai entrar no nosso período missionário e eu vou contar uma história muito legal para vocês de um missionário que trabalhou do outro lado do mundo. Vocês querem saber? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu vou contar para vocês aonde se passa a nossa história. Lembra que eu falei que se passava do outro lado do mundo? Realmente, crianças, a história de hoje se passa num continente chamado Oceania. E a Oceania fica realmente do outro lado do mundo. A gente tem que atravessar o mundo inteiro para chegar lá. E vocês sabiam que a Oceania é o menor continente do mundo todo? Apesar de ter 10.000 ilhas. Imagina como que ele é pequenininho? Pois é, crianças. E vocês sabiam também que a Austrália faz parte deste continente? A Austrália corresponde a 90% da terra desse continente. Para vocês verem que um país é 90% do continente inteiro, então ele realmente deve ser pequeno, não é mesmo? Crianças, agora que eu já falei um pouquinho de onde a nossa história se passa, eu vou começar a contar a história do nosso missionário.
O nome dele é John Paton. Ele e sua família viviam numa cidade bem pequena no interior da Escócia. E sabe qual é a hora que ele mais gostava do dia? Era a hora que seu pai lia a Bíblia e fazia as orações, porque ele sabia que Deus sempre estava ouvindo e respondia às orações que eles faziam. Um dia, ele foi trabalhar numa grande cidade da Escócia, que se chamava Glasgow. Ali moravam muitas pessoas que nunca tinham escutado falar de Jesus. E John, que sempre ouviu falar de Jesus, resolveu falar dele para essas pessoas. E foi aí que ele se tornou um missionário. Na igreja que frequentava, John escutou falar de um povo que morava muito longe dali, nas Ilhas Novas Hébridas, que hoje a gente já aprendeu que se chamam Vanuatu. E aquelas pessoas que moravam nessas ilhas tinham costumes muito diferentes. Além de andarem nuas, essas pessoas eram canibais. Elas comiam umas às outras, mais especificamente seus inimigos. Então eles matavam os inimigos e comiam aquela carne. John, na hora, percebeu a necessidade que essas pessoas tinham de aprender sobre Jesus e de ouvir falar sobre a salvação dele. Então, com muita tristeza, porque ele não podia ir naquela época, ele chorou e desejou estar lá falando com essas pessoas. Um tempo se passou, John conheceu e se casou com sua esposa. E depois disso, eles se mudaram para a Austrália. Sim, a Austrália. Vocês lembram que eu falei lá no começo que a Austrália faz parte da Oceania e fica perto das ilhas Vanuatu, que eram as Ilhas Hébridas antigamente? Depois de muitos meses viajando num grande navio, eles desembarcaram na Austrália e continuaram a viagem por mais 12 dias num navio menor. Só, crianças, que o capitão do navio tinha muito medo dos canibais e não quis levar os dois até a praia. Então, John e a esposa fizeram sinais para um pequeno barco vir buscá-los. Só que os ventos eram tão fortes e o mar estava tão agitado que eles quase foram arrastados para a ilha de Jane, onde moravam os mais perigosos canibais. Então, crianças, na imagem que vocês podem ver, vocês veem o vento muito forte, o mar tão agitado e os dois até com medo de serem levados para uma ilha ainda mais perigosa do que a ilha que eles iam. Só que, apesar do susto, um dos missionários de uma ilha amigável veio com uma embarcação para resgatá-los. Durante algum tempo, John e sua esposa moraram numa ilha onde havia canibais e por isso era muito difícil trabalhar ali. As pessoas cavavam a terra procurando corpos mortos para comê-los e tudo o que ensinavam para as crianças era caçar e lutar contra os outros. Imagina, crianças, tudo diferente e oposto do que a gente realmente ensina? Mas John não desistia de falar do amor de Deus para eles, pois sabia que Deus o ajudaria em todos os momentos. Os feiticeiros da ilha faziam de tudo para matar John. E até que uma vez ele comeu uma fruta que diziam ser venenosa, mas nada aconteceu com ele. Aí John disse para os feiticeiros: "Foi Deus quem me protegeu. Ele é mais forte que os deuses de vocês e eu vou ensinar vocês como faz para conhecer esse Deus verdadeiro e vivo." Depois desse dia, crianças, os guerreiros perseguiam ainda mais John, ainda mais queriam matá-lo. Depois disso e de ser cada vez mais perseguido, John passou por muitas aventuras perigosas e assustadoras, mas ele sempre orou para que Deus o protegesse e Deus sempre livrou John das pessoas más que queriam matá-lo. Na ilha em que John morava, haviam dois povos: o povo do porto e o do interior da ilha, e eles estavam sempre em pé de guerra, sempre lutando. E um certo dia, o chefe do povo do interior da ilha estava morrendo, mas chamou John e falou para ele ir embora correndo da ilha, porque os guerreiros estavam atrás dele para matá-lo. John ficou muito triste por ter que deixar tudo aquilo e ir embora, mas também temeu muito pela sua vida. Então ele pegou sua esposa e suas coisas e saiu correndo para uma vila próxima, que o chefe daquela vila era o seu amigo. O povo dessa vila que John chegou ficou com muito medo e muito assustado, porque os guerreiros que estavam atrás de John eram muito perigosos. Só que mais uma vez John orou e Deus protegeu a ele e a todos daquela vila em que ele estava.
Nesse meio tempo, John percebeu que precisava de mais missionários para o ajudar, para fazer esse trabalho de levar a palavra de Jesus para aqueles que não conhecem. Então, John voltou para a Austrália, para uma cidade chamada Sydney, para contar para as pessoas e para as igrejas o seu trabalho naquelas ilhas da Oceania e pedir ajuda. As igrejas então ajudaram John com oração e dinheiro para que ele pudesse continuar seu trabalho. Com a ajuda dada pela igreja e obedecendo à vontade de Deus, John e sua esposa foram para uma ilha chamada Aniwa. Só que nessa ilha, crianças, não tinha muita água. E John precisava de água para lavar seus utensílios, suas roupas, para tomar o seu banho junto com a sua esposa. E aí ele ficou com medo do povo da ilha achar que ele estava roubando água, porque ele usava muito mais água do que eles estavam acostumados a usar. John e sua esposa oraram a Deus e decidiram então cavar um poço. E ele contou a ideia dele para os chefes da ilha. Só que os chefes não acreditaram. Falavam que jamais ia sair água do poço que eles cavavam, porque eles não tinham água para dar. Mesmo enfrentando dificuldades, John começou a cavar, pois sabia que Deus poderia fazer sair água daquele poço. E isso faria com que os nativos crescem em Jesus. Depois de cavar muito, finalmente a água apareceu. Os nativos ficaram surpresos e disseram: "Os nossos deuses nunca fizeram isso por nós, nunca nos ajudaram." Deus realmente havia feito um milagre através da vida do missionário John e da sua esposa. E por causa disso, crianças, muitas pessoas acreditaram que o Deus de John era realmente o verdadeiro Deus e aceitaram Jesus como Salvador. Depois disso, eles queimaram e enterraram todos os deuses e ídolos que eles tinham lá na ilha. Para completar o trabalho, John traduziu a Bíblia para a língua daquele povo e os ensinou a ler. E por conta disso, muitas pessoas que vieram depois puderam ouvir e aceitar Jesus como seu verdadeiro Salvador, por conta desse trabalho que John fez nas Ilhas Novas Hébridas e nas Ilhas Aniwa depois. E aí, crianças, vocês gostaram da história que eu contei sobre o missionário John e sua esposa? Eu espero que tenham gostado. Eu gostei muito e achei muito interessante falar sobre o continente da Oceania, né, que fica tão longe, é tão pequenininho, mas foi uma história muito boa para que a gente pudesse entender a importância que os missionários têm no meio da igreja, né? Então, antes de passar para a nossa história em si, eu vou fazer mais uma oração, tá bom? Pedindo por essas pessoas tão importantes. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, meu Senhor, por essa história, Pai. Obrigado, meu Senhor, por cada criança e cada família que ouviu, ó Deus. E que essa história venha nos ensinar muito, ó Pai. Que a sua palavra seja pregada e ensinada, ó Deus, nos 4 cantos da terra, ó Pai, para todos aqueles, ó Deus, que abrirem o seu coração para ouvir, ó Pai. Te peço, meu Senhor, para que as pessoas continuem vivendo de acordo com a sua vontade, ó Pai, e que continuem tendo vontade de falar sobre Ti para os demais, ó Deus. Que as crianças, ó Pai, falem de você para os amiguinhos na escola, ó Deus, que conversem entre si na igreja, ó Pai, e que juntas aprendam cada vez mais de Ti, da sua palavra, ó Deus. Obrigada por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Chegamos no momento central da nossa EBD online de hoje, né? E antes de começar a historinha de hoje, eu vou relembrar com vocês o tema e o texto base dessas nossas escolas bíblicas dominicais. O tema é: o que é missões? Então, durante esses domingos, a gente vai estar falando sobre os missionários da Bíblia e aprendendo a importância de cada um deles. E o texto se encontra em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vou falar mais uma vez e eu quero que vocês repitam aí na casa de vocês para ficar bem memorizado, para quando chegar no fim dessas escolas dominicais sobre missões, vocês estarem com o texto bíblico na ponta da língua. Então vamos lá? Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. De novo? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15.
Eu vou querer que cada um de vocês mande lá no grupo um vídeo falando o nosso tema e o nosso texto base, que é Marcos 16:15, um vídeo bem bonito, falando bem bonito pra gente. E não pode ler, tá bom? Eu vou esperar o vídeo de vocês. Bom, crianças, eu vou relembrar com vocês os irmãos que a gente viu naquele texto bíblico lá do começo. Vocês lembram? Marcos capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20? Então, vamos lá. Foi Simão e André, Tiago e João. Quais desses 4 vocês acham que é o protagonista da nossa história de hoje? Algum palpite? Se você falou João, você errou. Agora, se você falou Tiago, você acertou. A gente vai falar de Tiago, um servo de Deus, crianças. Tiago, ele esteve junto com Jesus, né, nos 3 anos do seu trabalho missionário aqui na terra. E Tiago era muito próximo de Jesus. E um certo dia, Jesus resolveu se retirar para fazer uma oração e levou junto com ele 3 discípulos. E Tiago era um deles. E nessa hora, crianças, que Jesus foi orar, aconteceu algo maravilhoso, algo extraordinário. A feição de Jesus mudou. O rosto de Jesus ficou brilhante como o sol. As vestes que ele vestia ficaram brancas como a luz e uma nuvem brilhante veio por cima deles e eles escutaram uma voz que dizia: "Esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. Escutem o que ele vos diz." Vocês já podem imaginar quem falou isso, né, crianças? Isso mesmo, Deus havia falado com eles e falado para escutar o que Jesus tinha a dizer. E não foi só nesse momento importante que Tiago teve junto de Jesus, viu, crianças? Tiago também estava junto de Jesus quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele participou da formação da primeira igreja no mundo que ficava em Jerusalém. Tiago, ele estava o tempo inteiro com os outros discípulos de Jesus, sempre se reunia junto com eles no templo para orar. Tiago também ajudou a escolher Matias, que foi o discípulo que ficou no lugar de Judas depois que ele traiu Jesus. Tiago, crianças, era um discípulo e um missionário muito importante na história da igreja. Ele era um servo muito fiel a Deus. E certa vez, Jesus até falou que ele seria perseguido por pregar o evangelho. Vocês lembram como os cristãos, né, os discípulos de Jesus eram perseguidos em Jerusalém? E vocês sabem quem foi um dos que mais sofreu com essa perseguição? Isso mesmo, Tiago. Tiago foi um dos que mais sofreu perseguição lá em Jerusalém. E para continuar a história de Tiago, crianças, e para fechar a história e dar a conclusão que é esperada, eu vou falar de um outro personagem que foi, digamos, importante para essa história, mas não no bom sentido. Eu vou falar de Herodes, um rei mau. Crianças, Herodes e os outros judeus não gostavam dos cristãos. E aí ele aproveitou os dias que Jerusalém estava em festa, mandou prender e matar Tiago. Isso mesmo, crianças, Herodes mandou matar Tiago, que era discípulo e missionário de Jesus. Ele pensou que matando Tiago, as outras pessoas teriam medo de ser cristãos. Então, os cristãos iam parar de crescer. Mas muito pelo contrário, mesmo com a morte de Tiago, as pessoas continuavam ouvindo e aceitando Jesus como salvadores de suas vidas. Certo dia, Herodes recebeu no palácio pessoas importantes, algumas pessoas importantes de outra cidade. Mas também haviam muitas outras pessoas lá. Então Herodes vestiu suas roupas reais, aquelas especiais, né, para usar em ocasiões especiais, e fez um discurso. E aí o povo falou: "É a voz de um Deus, não é a voz de um homem." E aí Herodes se sentiu a última bolacha do pacote. Ficou todo cheio de orgulho, se achou melhor que Deus. E aí a coisa mais terrível aconteceu, crianças. Um anjo enviado pelo Senhor feriu Herodes e ele foi comido por vermes e morreu.
Sim, crianças, imagina que coisa terrível de se ver e de se sentir. Pois é, isso tudo porque Herodes estava dando glória somente a ele e não a quem ele deveria dar glória, que era o Deus de verdade. E depois de tudo isso, crianças, o que a gente pode concluir? Que Deus permitiu que Tiago morresse, sim, mas preservou a vida de outros cristãos para que a sua palavra de salvação fosse passada para frente, de geração em geração. Então, mesmo com a morte de Tiago, a palavra de Deus passou e muitas outras pessoas tiveram a oportunidade de aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Deus tem um plano especial para cada um de nós, crianças, para cada uma das nossas famílias. E por mais que a gente enfrente dificuldades, a gente não pode deixar de falar do amor de Deus e da salvação de Jesus para as pessoas que estão próximas da gente. Crianças, agora, como o tema das nossas aulas é sobre missões, eu vou estar ensinando um corinho para vocês sobre esse tema. Alguns já sabem, outros não, mas agora todo mundo vai ficar sabendo para quando a gente se reencontrar, a gente cantar bem bonito, tá bom? Vamos lá! Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar nas minhas férias, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha rua, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-me, pois, Senhor. Manda-me, pois, Senhor. Aprenderam? Então, quando a gente se reencontrar, a gente vai cantar essa música bem bonita. Crianças, vocês já sabem que o tema dos nossos encontros é missões. Então, depois de falar sobre John Patton, de falar sobre Tiago, que foi discípulo e missionário de Jesus, eu vou falar agora do pastor Eliud e da irmã Sandra. Eles fazem parte dos 16 missionários que a nossa igreja ajuda e eles estão lá em São Tomé e Príncipe, que se encontra na África, um pouquinho longe, né? Mas eles fazem um trabalho muito legal e maravilhoso para a honra e glória de Deus naquele local. Eles já vieram algumas vezes na nossa igreja, já fomos abençoados em escutar a palavra de Deus pelo pastor Eliud e agora eu vou mostrar um pouquinho dessa família pra gente.
Crianças, essa foi a EBD de hoje. Essas foram as histórias contadas. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa e entendido de vez a importância dos missionários na vida de todo mundo, de todas as pessoas. São eles que levam a palavra para longe, para onde a gente não consegue ir. E por isso é muito importante sempre ajudar com a oferta missionária para que a gente consiga continuar sustentando esses missionários e eles consigam continuar fazendo o trabalho de Deus. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês e um beijo!